Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe para você que estava acompanhando a Sul-Americana, América de Cali se classificando. Olha, pela Libertadores da América, teve brasileiro em campo, Bahia, e ficou no empate com o Boston River, 0-0. Jogo de volta semana que vem para o Bahia tentar resolver a parada em casa. Empate fora de casa em Libertadores da América no mata-mata, geralmente você olha e fala, tá bom, legal, vai resolver em casa. Mas convenhamos, hein, Calçadia, certo ponto do jogo, deu um soninho. Boa noite a todos. Se você entender que é um mata-mata, que é ir de volta, e que levar para casa um empate é legal, tá tudo certo. Que o Bahia é mais time, sim. Mas o Boston River poderia rivalizar com a Universidade Central da Venezuela. Poderia, seria um jogo realmente daria deprimente. Sim um jogo que talvez terminasse por anos jogando 0-0. Mas porque eles olharam para o Bahia e falaram assim, bom, o Bahia tem muito mais capacidade de passar, poder e tal. Eles jogaram em casa, a gente diz no futebol, a gente quando fala bloco baixo é quando o time marca atrás, né? Vai ter um bloco baixo assim. Meu Deus do céu. Então, assim, é um time que não arriscou, esperou um erro do Bahia para tentar um gol. Aliás, desculpa, Calçado, desculpa interromper, que a gente tá vendo o lance nesse momento, né? Esse foi o erro. Só que a posição era irregular. O joelho à frente. O Bahia convidou o Boston River, falou, vem aqui, ó, a gente tá 0-0, tá bom pra nós, e tá legal, e acaba tomando gol, só que... Pra mim, invalidado. O defeito do Bahia foi o seguinte, o Bahia, independentemente do sistema tático, porque é o seguinte, quando você pode jogar mal num sistema ou no outro, o que faltou ao Bahia, faltaria em qualquer sistema. Quando você joga contra um time muito fechado, muito cerrado, você tem que gerar uma profundidade que o espaço é pequeno, porque ele está todo atrás, mas pode ser por cima, né, pode ser usando os lados. E a marcação era realmente muito chata para evitar o quê? Jogadas individuais, quebrando marcação, entrando na linha de fundo, batendo para trás. O Bahia precisa, então, e qualquer time no mundo, nessas situações, precisa de movimento. Quando eu pego na bola, você, Birner e Jean Oddi, precisam se movimentar, puxar a marcação, ir em direção ao gol e eu lançar a bola. Precisa ter movimento. E o Bahia se estabilizou nesse jogo que parecia confortável. Então, por isso que o jogo foi muito chato. Acho que é bem por aí, né, Jean? A impressão que dá é que o Bahia aceitou. Dado momento, falou, tá tudo bem, 0-0, vamos levar o empatezinho pra casa, em casa a gente vai resolver. E, como a gente falou, flertou aí, acabou tomando um gol e foi invalidado. Time muito passivo, decepcionante o Bahia hoje. Boa noite, William. Boa noite a todos. Foi muito decepcionante. Tudo foi decepcionante, né? O jogo foi um grande nada. O Bahia foi muito passivo, sim. É óbvio que ele teria que ter tido uma outra postura, mas vou te falar, num ambiente tão melancólico como esse, acho que nem o treino do Bahia é tão melancólico quanto jogar um jogo desses e imaginar que você está na Libertadores. Porque é isso, eu acho que assim, é tão absurdo esse contexto, é tão absurdo esse cenário, é tão absurdo o nível do adversário, o estádio completamente vazio, barulho zero, que você, cara, assim, você de alguma maneira se estimular, por mais importante que o jogo seja, porque o jogo era importante, o jogo é importante, obviamente o jogo de volta vai ser completamente diferente. Você lembra os tempos da pandemia, né? É isso, você lembra os tempos da pandemia, mas assim, sabendo que as pessoas poderiam estar lá, se existissem pessoas, se existissem torcedores desse time. Então o que a gente está vendo nessa fase prévia da Libertadores são realmente jogos melancólicos, adversários e times muito fracos do ponto de vista técnico, né? A gente falou muito da UCV, o Boston River não fica atrás, é um negócio que eles não têm mesmo o que fazer, coitados. O que eles fizeram é o que eles podiam fazer, se fechar ali atrás, ficar esperando e contar com a benevolência do Bahia, que foi benevolente, que foi passivo demais, que não se mexeu, que parece considerar corretamente, vai resolver a parada quando bem entender no jogo de volta, vai fazer isso, mas é triste, assim, eu acho que é triste que a gente tenha estes times jogando uma Copa Libertadores, a gente valoriza tanto e é óbvio que a Libertadores a partir de um momento fica muito legal, mas
É aquela coisa que eu sempre digo, a questão também do formato, do número de times. Expansão política das vagas. É isso. Porque é isso. No fim das contas, o que aconteceu com a Copa do Mundo, o que vai acontecer com a Copa do Mundo, o que aconteceu com a UEFA. É claro que assim, na UEFA você tem muito mais time, você tem muito mais país, então você mesmo inflando consegue manter um certo nível. Você deixa muita gente boa fora. É isso. E ainda você deixa a gente boa fora. Aqui é difícil. Você infla, você pega todos os melhores times do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia. Cara, vai sobrar pouca coisa, entendeu? E aí a gente vê jogos como esse. Para mim, assim, infelizmente o fato mais relevante da noite não foi de futebol. A gente vai falar sobre isso. Do Luigi, que é o fato mais relevante. É com aquilo que a Conmebol deveria se preocupar. É uma coisa muito séria. E graças a esse garoto, a gente vai mostrar tudo, a gente vai falar tudo, mas graças a esse garoto, me parece que a repercussão tomou um tamanho que vai ficar difícil para a Conmebol seguir só soltando notinha. Antes do Birner, a gente vai ver o Lúcio Rodrigues falou na saída do jogo. ¿Y si se puede hacer de este empate que se llevan del Centenario? Fue un partido duro. Nos encontramos por ahí crear la chance de gol que estamos acostumbrados, pero bueno, ahora se queda la vuelta que bueno, sabemos que en nuestra cancha nos hacemos fuertes. ¿Fue especial para vos volver a jugar a Uruguay? Sí, fue especial porque bueno, es mi primera vez en Uruguay estando en el exterior. Bueno, la verdad que es siempre especial venir al país y poder hacerlo con esta camiseta también. ¿Qué tienen que mejorar para la revancha como para poder llevarse la serie? Sí, tenemos que mejorar por ahí el juego colectivo, el que veníamos teniendo en los últimos partidos. No se nos pudo dar, pero yo creo, como te dije recién, en nuestra cancha, con nuestra gente, podemos hacer la diferencia. Muchas gracias. Engraçado, até pegando o exemplo aí do Lúcio, Birner, porque também é um jogador importante que pode gerar essa movimentação lá na frente, né? A gente falava aqui nos outros jogos do Bahia, que a gente também fez o pós, jogos aí contra o Strongest, da riqueza de elenco para esse ano do Rogério Ceni, peças que faltavam ano passado e que ajudava esse time do Bahia a ter mais rotatividade, a poder girar melhor o pessoal da frente, inclusive. A gente elogiou muito, mas incrivelmente parou no que o Calçade falou. Essa mobilidade, essa movimentação que a gente imaginava e que elogiou tanto, não aconteceu. E numa boa, o Birner, por mais que o Boston conseguisse colocar suas linhas lá atrás, conseguir tentar impedir que o Bahia fizesse seu jogo pelos lados também, e mesmo pelo centro, não foi uma marcação, um posicionamento assim que a gente fala, nossa, que muralha, né? Quanta capacidade para frear um adversário que tem o Boston River, né? Primeiro, boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Foi muito na linha do que disse o Jean. O estádio tão vazio, para mim, deve ter influenciado no comportamento dos jogadores do Bahia. Porque, queira ou não, além de ser um time que está acostumado a jogar com uma torcida intensa, você se prepara muito para esse jogo. Você chega no estádio vazio e o Boston River não tem nada a ver com isso. O Boston River joga na sua casa, no estádio que antes era usado pelo Tanque Sisley, que não conseguiu pagar o uso do estádio e teve problemas e foi rebaixado. Um estádio que cabe um pouco mais de 5 mil pessoas e o estádio não enche. A torcida que a gente queria ver na arquibancada, ela não existe. O time não tem essa torcida, né? E quando você chega para um mata-mata, você imagina um jogo tenso, um jogo pegado. Queira ou não, os jogadores em campo se influenciam. A gente viu diversos jogos. Você falou, por exemplo, sobre o período da pandemia, quando algumas partidas eram grandes, mas elas não pareciam tão grandes na verdade, porque não havia gente no estádio. O que torna o futebol grande é a torcida. É a paixão que as pessoas têm pelo jogo, pelo clube e quantas pessoas cada clube mobiliza, torcendo a favor e torcendo contra também. Hoje o estádio não tinha isso. Hoje é um jogo que a gente está vendo de um estádio frio e eu não tenho certeza, mas se eu tivesse que fazer uma avaliação, às vezes são muitos aspectos para explicar por que o Bahia não jogou bem, eu acho que essa frieza contaminou os jogadores do Bahia. Porque o time taticamente é um time bem posicionado e eu concordo com você sobre o adversário. Boston River é um time que coletivamente é simples, não tem segredos. Primeiro tempo se defendeu bastante, segundo tempo saiu um pouco mais para o jogo. Mas o Bahia que a gente viu deixar resultados positivos pelo caminho porque não conseguia concluir bem as jogadas,
Hoje faltou acabamento. Hoje nem criou. Então, faltou construção. E essa não é uma marca do time do Bahia. Claro que continua muito favorito, deve se classificar no jogo de volta. Eu concordo também com o Calçade completamente quando ele fez a comparação com a Universidade Central. São times tecnicamente do mesmo nível, assim, são times bem fracos. O Boston River, se não me engano, nunca venceu sequer o título de segunda divisão. Tem título de terceira divisão uruguaia. Então, eu só posso acreditar que a falta de ambiente de futebol fez com que o Bahia equipe, mas ao mesmo tempo ele deve ter uma contradição na cabeça dele falando, olha, eu não posso falar sobre isso agora, não é a hora, depois eu cobro isso, porque esse time pode muito mais e deixa se influenciar pelo ambiente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Rogério falar. Jogaram, atenção brasileiros se tiverem jogar nesse gramado. Gramado bem ruinzinho Isso, também, né? Sim, o ambiente, pra mim, interfere menos do que uma porcaria dessa que fizeram pra jogar. Você não pode jogar lá no estádio pequeno, mas põe no gramado. Isso aqui é o início de Libertadores e o gramado, todos os passes que nós vimos, a bola vai quicando. Você não consegue dar um passe rente. Isso tira a qualidade do jogo. Porém, não atribuo ao gramado o jogo do Bahia, o jogo ruim. Porque é o seguinte, falta de intensidade, você olha para arquibancada, você é jogador profissional de futebol. Se ela estiver cheia ou vazia, você vai ter que jogar. Agora, se o ambiente não tinha ninguém, influenciou, e o dia que estiver lotado, todo mundo xingando o time do Bahia? Não, mas você joga. Né? Então, eu acho que É uma pergunta Bahia... interessante. O que é melhor, pegar um adversário assim com o estádio vazio ou pegar um adversário com a torcida toda É que contra? assim, essa reação dos jogadores do Bahia hoje só se justifica. Obviamente não seria essa reação ou a postura com o estádio absolutamente lotado. Acho que essa é a questão. Assim, isso, o estádio vazio só justifica uma reação assim. O contrário não aconteceria. Agora, claro, teoricamente você não pode, né? Você tem uma obrigação de contra o adversário muito mais fraco, independentemente do clima do ambiente, jogar o seu futebol, entregar o seu máximo, mas isso é uma teoria. É que na prática